Gostaria de compartilhar algo com você. Foi, na verdade, uma experiência que eu tive esta manhã quando acordei. Acordei bem cedo, um pouco antes das 5 horas. E quando eu acordei, tinha tipo uma frase na minha mente. E assim que eu acordei, eu apenas anotei e compartilhei no Facebook essa manhã. E isso é o que eu escrevi. O engano com o qual muitos de nós crescemos. E então eu escrevi isso. Fé sem obediência. Batismo sem liberdade. Espírito Santo sem falar em línguas. Discipulado sem fazer discípulos. Orar pelos doentes. Sem curas. Falar sobre demônios. Sem os aprendizados. Então, eu acordei esta manhã. E antes das 5 horas, eu simplesmente pensei sobre o engano com o qual todos nós crescemos. E então eu escrevi essas palavras. E eu quero falar sobre isso. E antes de falar sobre fé sem obediência, batismo sem liberdade, Espírito Santo sem falar em línguas, quero dizer algo aqui. Fui perseguido por minha fé e estive na prisão na América. E se você não conhece minha história, pode ler a respeito. TorbenSondergaard.com. A meu caso foram para o congresso onde disseram que eu estava sendo perseguido por causa da minha fé cristã. É uma história muito especial. Aí vamos trazer mais provas e vídeos aqui em algumas semanas. Em tudo isso, eu realmente vi a necessidade do corpo quando eu estava na cadeia, que precisamos nos unir como um corpo. E quando eu sou muito radical com isso agora, não é para criar divisão. Isso realmente não é o que eu desejo. Precisamos um do outro. E eu quero trabalhar bem próximo ao corpo. Não podemos viver esta vida sozinhos. Mas eu acredito, precisamos descobrir a verdade. Precisamos nos unir, mas não apenas nos unir em torno de qualquer verdade, mas nos unir ao redor dessa verdade. E todos nós crescemos em um engano. Todos nós somos enganados em algumas áreas e precisamos uns dos outros. Precisamos olhar sobre nossas pequenas caixas. A lista aqui escreveu fé sem obediência, batismo sem liberdade, Espírito Santo sem línguas, discipulado sem fazer discípulos, orando pelos doentes sem curá-los. Falando de demônios sem libertação. Quando eu vim para Cristo há 1 ano, a maioria do que lemos aqui eu não sabia disso. Eu não vivenciei isso, mas foi uma jornada. Uma jornada onde eu vivenciei cada vez mais. Por quê? Porque eu também entrei em uma decepção. Eu cresci sendo enganado na igreja luterana, mas depois entrei em uma igreja pentecostal, onde há muitas coisas boas, tem coisas boas em todo lugar. Mas também havia muita enganação acontecendo. Então, eu não estou vindo aqui tentando criar divisão, de jeito nenhum. Mas eu peso meu coração. E isso é que voltaremos à verdade. Que nós, como corpo, todos nós, sem importar a denominação da igreja de onde você vem, que todos possamos voltar à verdade. Isso está na Bíblia e espero que você entenda o meu coração nisso e então vamos olhar para isso. E vou ser provocado um pouco aqui, mas é escritura o que eu digo e espero que você possa ver isso conforme prosseguimos. A primeira coisa que escrevi esta manhã, havia uma decepção, é fé sem obediência. E eu quero compartilhar algo aqui. Anos atrás eu estava estudando religião na Dinamarca. Lembro-me de uma vez que olhamos para os judeus e a fé judaica e como eles viviam. E então nosso professor, que não era um crente nascido de novo, não era crente de forma alguma, ela era muito contra o cristianismo e a fé e assim por diante, mas estava ensinando lá na escola. Uma coisa que ela disse estava correta. Ela explicou de um bom jeito, mas estava errada mesmo assim. Mas o que ela disse foi isso. Ela disse assim, quando agora olhamos para a fé judaica, o que você precisa entender é que quando os judeus acreditam em algo, eles conseguiram. E não como nós hoje, onde podemos acreditar em uma coisa e fazer outra. Foi o que ela disse. E ela estava certa, mas ainda assim estava errada, no sentido de que temos mal entendido o que é fé. A fé no contexto hebraico
Se você acredita em algo, você o fez. O que você acredita é o que você fez. Mas a fé mudou hoje para ser algo que é sem obras ou sem obediência. Tornou-se uma coisa intelectual. Eu tenho muitas pessoas semelhantes que morreram. Viviam uma vida onde não era visível que obedeciam a Cristo. E então, quando morriam, ouvimos no funeral que as pessoas estão dizendo sim. Essa pessoa tinha uma fé forte, mas não era algo que eles mostraram, não, isso é uma mentira, porque a fé só pode ser vista através de suas ações. Me mostre. Suas ações nos mostram o que você acredita. O que você acredita é o que você faz. Essa é a maneira de pensar dos hebreus. E em Tiago, até o irmão de Jesus, ele também precisou deixar claro, porque a ideia surgiu que você pode ter fé sem obras, obedeça a Deus. E Hebreus 2:17 está dizendo isso. É tudo sobre... Da mesma forma, eu pulo para o verso 17, da mesma forma que a fé por si só, se estiver não completada por ações, está morta. Aqui não estamos falando sobre obras da lei, não estamos falando sobre a lei de Moisés, estamos falando sobre a ação funciona. Eles vêm pela fé. Alguns diriam que tens fé e eu tenho atos ou obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé. Fé pelas minhas ações. E essa é a maneira hebraica de fazer. Tipo, você não pode ter fé sem atos, como pelos seus atos você nos mostra o que acredita. Você acredita que Deus é único? Ok, bom. Até os demônios acreditam em Shaddai, até os demônios acreditam. Ter fé em Deus não salva. Ou se é apenas ter uma fé intelectual de que existe um Deus lá em cima. E então continuam, não foi nosso pai Abraão considerado justo pelo que fez, o que ele fez, quando ele oferece seu filho no altar. Também você vê que a fé dele e suas ações trabalhavam juntas. E a fé foi completada pelo que ele fez. E a escritura se cumpriu. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Quando ele foi considerado justo, quando obedeceu. Por quê? Porque foi a obediência que fez a sua fé completo. Fé sem obediência, lemos mais tarde, é tão morta quanto um corpo sem espírito. Então, hoje existe um engano que diz que você pode ter fé sem obediência. Isso é uma mentira. Se eu vier e vir sua vida, e como você está vivendo, posso ver o que você creio. E só há uma forma de ver isso. E é através da tua palavra. Funciona pelo seu modo de viver, com o que você gasta seu tempo, o que seu coração está cheio transborda. Não é só aqui, e o mesmo com Deus, quando Ele nos olhar um dia, Ele não dirá como em Apocalipse, Ele não diz repetidamente às igrejas, vejo sua fé, vejo sua fé, vejo sua fé. Não, Ele disse, vejo suas obras. E é por nossas obras, nossa obediência, que um dia seremos julgados, não apenas pela nossa fé intelectual, ter uma ideia em nossa mente. E acreditar em Cristo não é apenas acreditar que Ele uma vez viveu e andou aqui na terra. Muitas pessoas dizem que têm fé em Cristo e eu olho para elas e digo que não, você não tem. Sim, eu tenho. Não, você não tem. Você não pode confiar em mim e dizer que não tem fé em Cristo. Mas sua vida mostra que você não tem fé em Cristo. Sim, eu tenho. Ok, então no que você acredita? Eu acredito que Cristo foi uma pessoa real que uma vez caminhou sobre a terra, mas essa fé não salva ninguém. Todos que viveram na época de Jesus sabiam que Ele era real e andou na terra. Podiam vê-lo, podiam falar com Ele. Não, acreditar em Jesus não é só acreditar que Ele uma vez foi deixado aqui. Não, mas acreditar que quem Ele é, o que Ele diz sobre si mesmo, acreditar no que Ele... Palavras. Então, quando Jesus disse, arrependam-se, nós nos arrependemos. Quando Jesus disse que batizamos, somos batizados. E isso é o mesmo na fé, fé nele e no que ele diz. Eu poderia acrescentar à lista que temos salvação sem arrependimento também. Foi uma boa palavra para incluir. Mas isso era o que eu queria compartilhar sobre fé sem obediência. Não se deixe enganar.
Não permita que ninguém faça você acreditar que a fé está apenas na sua mente. A fé é o combustível no seu motor. Seu corpo é o motor e a fé é o que você coloca nele para fazê-lo funcionar. Mas se o carro está parado e o movimento não está ocorrendo, então essa fé não faz nada, essa fé não é real. Sim. A próxima coisa que vemos aqui é o batismo sem liberdade. E é assim por todo o lado. Não posso dizer quantas vezes ouvi que o batismo é apenas um sinal externo da fé interior ou proclamação pública da sua fé. Filipe batizou o eunuco sozinho, Filipe e o eunuco, não houve evento, não havia igreja por perto, era apenas Filipe e o eunuco, pessoas. Não era uma proclamação pública, não era apenas um sinal externo, era algo que eles levavam muito, muito, muito a sério. E a Josefina e 16, podemos ler aqui, o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E eles disseram: creia no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. E essa é a resposta certa. Mas de novo, como pode acreditar nele se não ouviu falar? E como pode ouvir alguém? Ninguém está pregando, então as próximas palavras foram que eles não falaram a palavra do Senhor para ele ou para todos em sua casa. Então eles não apenas falavam, eles falavam a palavra de Cristo, a coisa na qual precisam depositar sua fé. E Jesus disse numa coisa: quem crê e é batizado será salvo. Eles ouviram a palavra de Cristo e naquela mesma hora, aquela hora da noite, o carcereiro e todos foram batizados. Então foram batizados no meio da noite. E eu quero dizer assim, o que você acredita é o que você faz, e o que você faz é o que você acredita. É tudo muito ligado. Você pode perceber pelas ações das pessoas como elas veem o batismo, por exemplo. Se forem batizados uma vez por mês ou batizados uma vez por ano, as ações deles mostram como vem o batismo. Como eles batizavam as pessoas após a crucificação. No Novo Testamento. Não leve em conta o ladrão na cruz, pois isso foi antes da cruz e ele morreu pouco tempo depois. Se ele descer da cruz também será batizado. Então é um mau exemplo a se usar. Mas após a cruz, depois que o Espírito Santo foi dado, no livro de Atos, todos eram batizados imediatamente. Então eles batizavam as pessoas imediatamente, como o carcereiro no meio da noite. Isso demonstrava a fé deles. Isso mostrava para eles sobre o que era a fé deles. Se não praticamos o mesmo que eles, provavelmente não temos a mesma fé que eles. Não temos a mesma filologia que eles têm. Então, quando as pessoas querem falar sobre qual a verdade sobre o batismo, qual é a prática, o que é bíblico. Então, eu diria, comece pela prática, comece vendo na Bíblia o que os primeiros discípulos faziam. Então, quando você vê o que eles faziam, você tem uma ótima ideia do que eles acreditavam. E depois você olha o que é ensinado sobre o batismo posteriormente. Então, comece com isso e devemos batizar as pessoas imediatamente. Se você encontrar alguém que esteja ensinando o que é o batismo, e eles não batizam as pessoas imediatamente, no mesmo dia em que vem a fé, mesmo no meio da noite, então eu vou te incentivar a não ouvi-los sobre o batismo, porque suas ações mostram que eles têm uma teologia errada. Então, eles não são os que você deve ouvir quando se trata de batismo. Então, sim, mantenha simples. Então, novamente, não se deixe enganar quanto ao batismo. O batismo não é um sinal exterior. É poderoso e há liberdade nele. E eu coloquei um link lá, era um vídeo que eu postei há alguns dias, onde você pode ver pessoas sendo batizadas e livres, é tudo tão lindo. Isso foi há apenas 2-3 dias. Eu também coloquei outra foto aqui, essa é uma série de ensinos que eu tenho, lutando pelo verdadeiro evangelho. E eu coloquei um link na descrição com este vídeo, onde você pode assisti-lo. Você pode entrar e ver muitas horas ensinando sobre fé, arrependimento, batismo e tudo mais. A próxima coisa que escrevi esta manhã foi Espírito Santo sem línguas. Vamos começar de novo com a prática, como eles praticavam na Bíblia. Atos 2, 120 pessoas foram dispersas e cada um foi preenchido pelo Espírito Santo. Então foi 100%. Não foram apenas alguns dos 120.
todos começaram a falar em línguas. Atos 8, outro exemplo que temos, todos que foram orados receberam o Espírito Santo. Atos 10, Cornélio e sua casa, todos que ouviram a palavra foram cheios do Espírito Santo. Atos 19, Paulo em Éfeso, foi tudo de novo. Então, se você percorrer a Bíblia, não vemos no livro de Atos uma prática como vemos nas igrejas hoje, onde uma igreja não fala em línguas e outras igrejas falam, ou em uma igreja apenas 30% falam e 70% não. 70% que não. Isso você não vê na Bíblia. Por quê? Porque Atos 2, versículo 9 diz que esta promessa é para você e seus filhos e todos que estão longe. Todos aqueles que nosso Senhor vai chamar. Claro, tem algumas pessoas que quem vem com uma teologia e diz, não, as línguas não são assim e assim e assim. E eu diria assim novamente, olhe para a vida deles. Se não falam em línguas, não profetizam, não curam os doentes, não expulsam demônios, talvez sejam as pessoas erradas para ouvir. Porque, novamente, fé e ação estão conectadas e se não temos a mesma prática que eles têm, está faltando algo. Então, eu digo, mantenha simples. Novamente, existem diferentes tipos de línguas. Há línguas para onde as pessoas entendem. Existe uma língua para edificar a igreja. Existe uma língua que é a sua linguagem de oração pessoal. E eu tenho uma série de ensinamentos sobre isso, eu coloquei lá dentro. E você pode entrar e ver isso também. Eu venho com todas as escrituras e olho para isso. Mas, novamente, eu diria, não deixe ninguém enganar você, que vamos conseguir roubar isso de você. O batismo com o Espírito Santo, sem falar em línguas, não é o que vimos na Bíblia. Isso não deveria ser normal. Eu acredito que você pode ter o Espírito Santo sem falar em línguas? Sim, eu acredito. Mas então eu acredito que você tem línguas e só precisa usá-las. Mas não é a norma e vamos evitar isso. Fora do normal. Vamos dizer, ok, talvez ainda não estejamos lá, mas vamos voltar ao que vemos na Bíblia e é claro. Era todo mundo, toda vez, você não encontra um exemplo de pessoas onde você realmente vê pessoas sendo preenchidas com o Espírito Santo em que seja apenas alguns. Somente em nossas igrejas. E não deveria ser assim. A próxima coisa que escrevi aqui foi discipulado sem fazer discípulos. E lá eu quero dizer que um problema hoje é que o ensino por si só não pode fazer discípulos. Jesus não estabeleceu ou brindes e deu um apoio ao nosso púlpito. Ensinou seus discípulos não só o que fazer, mas mostrou-lhes como fazer. Faça. Ele demonstrou. Por quê? Porque há uma diferença entre ensinar e discipulado. Ensinar é parte do discipulado, mas ensinar não é discipulado. Saia e faça discípulos. É isso, ensinando-os. Precisamos ensiná-los, mas isso não é o pacote completo do discipulado. Jesus disse, venham e sigam-me. Paulo disse, imitem-me como eu imito Cristo. E lá não estamos falando apenas olhando alguém ensinando atrás de um púlpito, estamos falando sobre ao nosso tempo, vendo como as pessoas vivem. Jesus estava ensinando seus discípulos que a colheita estava pronta e abundante. Como no campo ele falava sobre ser pescador de homens, quando no barco ele estava mostrando, e isso os discípulos, quando ele os enviou em Lucas 10, ele disse, não levem bolsa, dinheiro, mochila, não leve nada com você. E ele fez isso porque queria ensiná-los algo. Eles precisam aprender a confiar em Deus como seu provedor em Lucas 22. Ele disse, vocês se lembram quando os enviei sem nada? Sim. Vocês sentiram falta de alguma coisa? Não. Mas agora podem levar coisas com vocês. Então Jesus foi propositalmente. Discípulo é discípulo. E não apenas pelo ensino, mas vivendo a vida juntos e fazendo. E o problema hoje é que pensamos que apenas ensinar faz discípulos e não é verdade. Assim acabamos com muito conhecimento teórico. Hoje temos pessoas que podem citar muitos versículos. Por exemplo, sobre ser guiado pelo Espírito Santo, curar os doentes, expulsar demônios e assim por diante, conduzindo pessoas a Deus. Mas será que elas sabem ser guiadas pelo Espírito Santo? Elas vivem uma vida sendo guiadas pelo Espírito ou só falam sobre isso? Você sabe como curar os doentes ou apenas os justos? Eles sabem expulsar demônios ou só falam sobre isso? Sabem levar as pessoas a Deus e enchê-los com o Espírito Santo? Ou eles apenas falam sobre isso? Eles sabem como fazer? Vivam uma vida em santidade com esposa e filhos e tudo mais? Ou eles apenas falam sobre
isso. E temos uma igreja, em muitos aspectos, onde o conhecimento está lá em cima, mas a obediência está lá embaixo. Novamente, eu conheço suas obras. Tente olhar para a sua vida e não apenas pergunte a si mesmo quanto eu sei, mas quanto eu vivo. E conhecer uma verdade não é só na teoria. Você realmente sabe quando aprende a vivê-la e a praticá-la. E quando cheguei aos Estados Unidos, a primeira vez nos Estados Unidos, eu vi uma igreja em cada esquina. Nunca estive em um país com tantas Bíblias. Os aplicativos, traduções da Bíblia. Temos todos os seminários, temos todos os ensinamentos, temos todas as traduções da Bíblia, mas quantos realmente sabem viver como um discípulo, curando os doentes, expulsando demônios, levando as pessoas a Deus, edificando-as, batizando-as com o Espírito Santo e tornando-as maduras em Cristo e assim por diante. E por aí vai. Eu sei como iniciar uma igreja. Quantos sabem como fazer isso? E há apenas uma maneira de aprender, é fazendo, é sendo jogado no meio disso. Não é apenas conhecimento teórico que precisamos, é discipulado. Eu posso ensinar 1000 pessoas em uma plataforma, mas eu só posso caminhar com alguns para realmente mostrar como se faz. E é disso que precisamos. Mas assim podemos ter discipulado sem realmente fazer discípulos. Ou ensinar sem tomar decisões. Então, novamente, não se deixe enganar. E isso nos leva ao próximo ponto. Orar pelos doentes sem curá-los. Por que oramos? Oramos porque esperamos que as pessoas sejam curadas. E, novamente, não vemos todos serem curados. Amigo, ser maduro em Cristo, uma das coisas que é um ancião na igreja, alguém que é maduro, é saber como fazer as pessoas serem curadas. Nesse sentido, ouça isso. Tiago 5:14. Se alguém entre vocês estiver doente, então chame os anciãos da igreja, ou seja, pessoas que são mais maduras e eles são fé, e deixe-os orar sobre ele e ungi-lo com óleo neles. E Jesus novamente. Nós extraímos óleo aqui. Acho que um dos evangelhos fala sobre óleos e o outro não. Não é o óleo que cura, mas você pode usar óleo ou não. Mas o que cura? A próxima palavra é a oração da fé. E a oração da fé será atendida. Curem os doentes e o Senhor os levantará. É a oração da fé que cura. Quem é um ancião na igreja? É alguém que sabe como orar. A oração da fé, entre muitas outras coisas. Você sabe como fazer a oração da fé? Precisamos da fé de alguém. Precisamos de alguém que saiba como orar a oração da fé. Não é apenas orar pelos doentes sem curar. Rezar pelos doentes e vê-los sarar. Claro, não acontece sempre, mas precisamos que ocorra bem mais. Obrigado a nós. Uma vez na vida, algumas vezes, isso deve fazer parte da nossa vida. E, novamente, quero dizer que não deixe ninguém te enganar. Há pessoas que, novamente, ensinam sobre cura. E assim por diante. Mas eu lhe pergunto, antes de ouvir seus ensinamentos, eles sabem como orar a oração da fé? Você não sabe como orar uma oração onde o Senhor vai levantar os doentes. Senão, talvez eles não sejam as pessoas certas a seguir. E isso é o que eu comecei aqui, com o que todos nós crescemos. Crescer em engano de certas formas e precisamos voltar à verdade. Então, aprenda a orar a oração da fé. Mantenha simples. E lá, uma das mentiras é, não é todo mundo que tem o dom de curar. Eu só preciso dizer isso. Não é todo mundo que tem o dom de curar, mas você não precisa disso. Ele continuou curando para curar os doentes. Como você não precisa do dom de línguas para falar em línguas? Nós totalmente mal interpretamos isso. Por exemplo, se você for a 1 Coríntios 12, para um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Então estamos falando sobre sabedoria e conhecimento pelo Espírito. Um dom de cura. Então, sabedoria, conhecimento, dom de cura. Versículo 28, falamos sobre como Deus deu às pessoas também o dom da cura. E ajudar e orientar. Então, se você não pode falar em línguas sem ter o dom de línguas, você não pode curar os doentes sem o dom de línguas. De curar os doentes, então significa que você não tem fé sem um dom da fé, você não tem
conhecimento sem o dom do conhecimento. Você não tem sabedoria sem o dom da sabedoria. Você não pode dar sem o dom de dar. Você não pode ajudar sem o dom de ajudar. É um mundo estranho se lermos assim. Nem todo mundo tem o dom de ajudar, isso é verdade, mas todos podem ajudar alguém. Nem todo mundo tem o dom da orientação. Para usar essa tradução, mas todos podem guiar alguém. Não é todo mundo que precisa dar um presente, mas todos podem dar algo. Não é todo mundo que tem que dar uma coisa, mas então não teremos algum tipo de fé. Você não precisa de um dom para conseguir fazer isso. Estes sinais acompanham aqueles que creem em meu nome, que expulsarão demônios. Todos nós podemos curar os doentes e falar em línguas, mas algumas pessoas têm isso como um dom principal. E há um tipo diferente de dom, onde eles usam esses dons para equipar o santo para fazer o trabalho do ministério. Então, se as pessoas dizem, eu não posso curar os doentes porque não tenho o dom da cura, o próximo versículo diz, existe algo chamado dom de ajudar. Então, isso significa que você não pode ajudar ninguém. Tente imaginar, estou aqui e preciso mover uma cadeira, tem uma cadeira ali. Ei, você pode me ajudar a mover essa cadeira? Eu não tenho o dom de ajudar, eu não posso ajudar. Ou, ei, vamos dar algum dinheiro para esse trabalho aqui. Não, eu não tenho que dar para dar, eu não dou nada. Seria um mundo estranho em que vivemos, então eu diria que você não precisa do dom da cura para curar os doentes. Você só precisa de fé, precisa obedecer para obedecer a Cristo. Ore a oração da fé, é isso que cura os doentes. Não é um dom especial, mas talvez você cure muitos doentes. E ensine outras pessoas a também curarem os doentes. Então podemos dizer, nossa, você é um presente para o corpo e podemos dizer que você tem um dom aí. Sim. Eu tenho muito mais disso também na Escola Pioneira Online. Coloquei um link lá, você pode entrar e ver. Ok, próximo assunto, falar sobre libertação sem libertação e falar sobre demônios, sem libertação. Há muita conversa sobre demônios e, novamente, você sabe, muitas pessoas estão doentes, frescas e não podem ter demônios. Eu estive em lugares onde dizem que você não pode expulsar demônios de cristãos, porque cristãos não podem ter demônios. E em outros lugares você não pode expulsar demônios de não cristãos, porque não é. Se você expulsar um demônio de alguém que não é cristão, o demônio voltará e será ainda pior. Então, em alguns lugares eles só oram para que os cristãos sejam libertados, em outros lugares só oram pela liberdade dos não cristãos. Mas as pessoas experientes se libertam? Essa é a questão. E eu quero dizer que há muita conversa sobre libertação, mas sem realmente libertar. E eu mantenho simples, esses sinais seguem os que acreditam. Em meu nome eles expulsarão demônios. Eles falarão em novas línguas, isso é para os crentes. Não deixe ninguém, não roube isso de você. E eu diria, mantenha simples. É o que eu acredito. Mantenha simples. Se houver um demônio, você o expulsa. Como você aprende a expulsar demônios? Discipulado. O discipulado é como você aprende. É andar com as pessoas e se jogar nisso e então começar a fazer. Então, o que direi aqui? Temos fé sem obediência. E isso é mentira. Não existe batismo sem liberdade. Não deveria ser assim. Então não é um verdadeiro batismo, porque há realmente liberdade no batismo. Espírito Santo sem falar em línguas. Sim, você pode ter o Espírito Santo, não falar em línguas, mas então você tem línguas em você. E línguas é o sinal que estamos procurando. Algumas pessoas dizem, o sinal é o fruto do Espírito. E alegria, paz, bondade e assim por diante. E isso também deve fazer alguém andar pelo Espírito. Mas isso não é o que eles viram na Bíblia. Isso não foi o que aconteceu em Atos 2. Amor, paz, bondade, ou em Atos 10, ou Atos 8, ou Atos 16. 19, desculpe, isso não é o que você viu. O que você viu foi línguas. Portanto, não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém. Existem tantas pessoas que... Quem constrói teologia de má experiência e ora por pessoas que não começam a falar em línguas, e então eles criam uma teologia. Não é para todos, ou não é para hoje, e isso não é tão importante. É importante, é muito, muito importante. Mas sim, nós também queremos ter o fruto do Espírito, mas isso vem depois. Mas quando oramos pelas pessoas aqui e agora, não é o fruto do Espírito que se manifesta, é quando as pessoas falam em línguas. E eu ensino muito sobre isso, e se você realmente tem o Espírito Santo e está cheio do Espírito, você tem o dom de línguas, só precisa usar. Então, precisamos voltar a
isso, realmente conseguir discípulos e não apenas ir como pessoas que colocam as mãos no arado, sem olhar para trás, pegam a cruz e seguem Cristo. E crescendo até a maturidade e produzindo muito fruto. Orar pelos doentes sem curá-los, não é isso que queremos. Novamente, falando sobre demônios sem libertação. Então, a primeira linha foi a decepção na qual muitos de nós crescemos com isso. Isso é uma decepção na qual muitos cresceram. E alguns de vocês que estão assistindo a este vídeo provavelmente estão nisso agora. E há muitas mais áreas que podemos ver. O mais importante é onde terminamos. Nenhum de nós cresceu com isso. Perfeito. Nenhum de nós cresceu em uma igreja que simplesmente acertava sempre. Para verdadeiro arrependimento. E fé e batismo no Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Fazer discípulos, famílias fortes e tudo mais. Nenhum de nós cresceu nisso, mas isso não significa que nós não possamos compreendê-la. Então, o início é muito importante, sim, mas é mais importante onde você termina. Então, se você ainda acredita em algumas dessas enganações, não aceite isso. Depois vá atrás da verdade completa. Veja Deus, veja os vídeos que temos, fale conosco, fale com as pessoas no tlrmap.com, perto de você, e deixe as pessoas te ajudarem. E então, em alguns meses a partir daqui, você estará em um lugar muito diferente de onde está agora. Você está vivendo a vida para a qual todos nós somos chamados, a vida sobre a qual lemos no livro de Atos, nas cartas, a vida que a igreja primitiva vivia. E quero concluir com sim, precisamos um do outro corpo e não estou aqui para atacar você de forma alguma. Quem acredita é diferente, mas posso te amar e ser um irmão na fé mesmo se você acreditar de forma diferente. Mas precisamos falar a verdade. E se eu estiver errado, então me mostre que estou errado. E não de suas experiências e tradições. Experiência e tradições não é o que fundamenta nossa teologia. Precisamos voltar à fé simples, e quando digo fé simples, é aquela que uma criança pode ler e entender. Dê a Bíblia a uma criança e deixe que ela leia e entenda. E eu pergunto, o que acontece? E devemos manter isso simples. Então vamos nos unir. Na verdade, e seguir Cristo. E acredito que é isso que vamos ver nos últimos dias aqui. Estamos vivendo isso, que veremos um verdadeiro evangelho de volta. E o que compartilhei aqui não é apenas um pouco disso. Porque há muito mais, especialmente o Evangelho do Reino, onde temos pregado o Rei sem o Reino. E quero compartilhar muito mais sobre isso na próxima vez. Ou em breve sobre o Reino de Deus e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o que vai acontecer lá. Algo que Deus revelou em Jesus. Deus te abençoe e espero que este ensinamento tenha falado com você. E que você possa acrescentar uma lista ao que temos hoje. Há uma decepção e então diga menos. Tire toda a decepção de nossa vida e então chegue perto da verdade o quanto puder. E não apenas no conhecimento teórico, mas em nossa vida e será. Deus te abençoe. Tchau.